Hello guys, how are you? Walterley, professor Walterley aqui na área. Hoje nós vamos trazer para vocês um assunto bastante interessante, né? Um assunto que eu costumo dar início perguntando para os estudantes, para vocês aí na sala, se vocês gostam ou já ouviram alguma fofoca, né? E quero lembrar também para vocês, eu acho que vocês devem estar estranhando a minha primeira aparição aqui, mas a partir de hoje eu vou contribuir para o seu processo de aprendizagem no ensino da língua inglesa juntamente com a professora Patrícia e Samara. Então, hoje, a aula de inglês será comigo aqui, né, por meio da mediação tecnológica do estado de Rondônia, né? Bora lá. Então, hoje, a nossa aula é bastante interessante e o nome desse assunto é Reported Speech. Eu vou levar aqui para vocês nosso primeiro slide para vocês entenderem o seguinte. O Reported Speech, ele tem duas pequenas diferenças, por assim dizer. Então, nós temos o Reported Speech, a forma direta, deixa eu sublinhar aqui para vocês, a forma direta e a forma indireta do discurso. Então, nessa aula, vocês vão aprender como que a gente constrói esse discurso direto e esse discurso indireto. Também nós vamos apresentar para vocês algumas regras que, querendo ou não, gente, quando você vai aprender uma língua, você acaba se esbarrando nessa organização, né? Você acaba trazendo para o processo de aprendizagem regras que regem a língua. Então, não fique assustado, vai ser uma aula leve, vai ser uma aula onde o aprendizado vai ser bastante rico. Então, eu vou levar aqui para vocês para mais explicações e eu quero primeiro que vocês observem aqui essa imagem, né, dizendo como eu iniciei a aula de hoje, né? Vocês gostam de uma fofoquinha? Vocês gostam, ou pelo menos, se vocês não gostam de falar, que a maioria das pessoas não gostam de fofocar, mas adoram uma fofoca, né, de ouvir, né? Então aqui nós temos duas amigas conversando, e ela fala assim, a Amy, guess what? Sarah broke up with her boyfriend. A Lily responde, no way, we didn't that happened. A Amy diz, yesterday, she said she wasn't happy anymore. Wow, I didn't see that coming. Então, traduzindo isso, que eu aposto que vocês já entenderam, então adivinha, a Sarah, ela terminou com o namorado dela. Ela fala, não acredito. Quando isso aconteceu? Bem curiosa. Ontem, ela disse que não estava mais feliz. Aí a Lily disse assim, uau, eu não esperava por essa, né? Eu não esperava por isso. Então, gente, reported speech nada mais é do que pegarmos a fala de alguém e contarmos com nossas palavras fazendo umas adaptações. Então, a gente mexe, às vezes, no verbo, a gente, às vezes, vai precisar trocar o pronome, mas eu garanto a vocês que não é nada, assim, dramático. E é nesse aspecto, nesses detalhezinhos que a gente vai trazer para vocês. Como é que vai funcionar essa mudança nas frases? Como é que você vai observar isso de repente, em um teste que nós agora, daqui a pouco, né, alguns meses, um mês agora, vocês vão fazer a prova do Enem. Então, vamos supor que caia uma questão de reported speech. Então, vocês precisam conhecer um pouquinho da estrutura, como é que isso funciona em inglês. Vamos dar mais uma olhada aqui na tela para vocês já para conseguir entender melhor esse contexto. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que o direct speech, né, aliás, eu já mencionei para vocês, tem direct speech e indirect speech. O direct speech é o discurso direto. O que acontece? I'm very busy now. Esse rapaz aqui, né,
Está explicando, está dizendo, I'm very busy now. E aí, essa mocinha que já está aqui desse lado, ouviu ele dizer isso e já está contando para outra pessoa. Então, ela vai dizer assim, he said, I'm very busy now. No discurso direto, o que a gente pode observar já de início, veja, a frase que está aqui é a mesma que está desse lado. Então, ela não muda. Quando essa frase não tem essas modificações, como eu já disse para vocês que algumas terão, nós vamos chamar isso de discurso direto. Já o reported speech, que é o discurso indireto, a gente vai aqui já observar que ocorreu aqui uma modificação. Aliás, ocorreram aqui algumas modificações. Quais foram as modificações que aconteceram aqui? Então, nota aqui, ó. I'm very busy now. Quando ela já vai contar a mesma frase, olha como é que ela fala. He was very busy then. Aqui é now, aqui é then. Aqui é I'm, aqui é he was. Veja, ela está falando sobre o que ela ouviu desse rapaz. Então, o discurso indireto vai precisar dessas modificações. Vamos supor que eu tenha que falar alguma coisa para um amigo e, de repente, eu precise mudar. Eu tenho que prestar atenção no que vai acontecer com quem falou, né, o sujeito da frase, e quem vai ouvir, né, quem vai falar essa frase. Então, essas modificações que eu quero, a princípio, que vocês percebam. Existem outras que a gente vai aqui discorrer para vocês, mas essas já são as primeiras. Vamos mais uma vez aqui na tela. Toda estrutura, toda língua, quando a gente vai estudar um pouco a gramática de qualquer idioma, a gente vai ter uma estrutura, né? E na estrutura da língua inglesa, nesse assunto que nós estamos falando com vocês hoje, o direct speech e o reported speech, nós temos a estrutura aqui. No direct speech, nós temos a estrutura do sujeito, aqui o verbo said, né? E a frase original, I studied geography. Então, quando a gente vai falar esse mesmo contexto, essa mesma ideia para outra pessoa, a gente vai modificar algumas, a estrutura vai mudar um pouco. Então, no report speech, eu digo sujeito, aqui é o mesmo, o verbo continua da mesma forma aqui, he said, mas já mudamos aqui, ó. A frase ficou no passado. Então, outro ponto que a gente precisa observar, que quando nós vamos fazer o discurso indireto, a gente vai ter que prestar atenção em alguns detalhes. E nesse primeiro detalhe que eu quero dizer para vocês é atenção no verbo. Nós temos ali a study geography, o study está no presente. Depois, quando eu vou fazer o discurso indireto, eu percebo que o verbo já ficou no passado. Continuando. Já nesse outro aspecto, nesse outro slide aqui, nós temos que, já diz aqui, ó, mudança de pronomes e expressões de tempo. Então, a gente também tem que prestar atenção nesse contexto, porque os pronomes, eles mudam de acordo com quem está falando e para quem a frase está sendo contada. Então, lembrando, eu vou fazer até uma pausa para vocês. Olha, peraí, primeiro vocês vão ter que fazer silêncio, porque eu quero que vocês me digam quais são os pronomes pessoais. Primeiro eu quero que vocês pensem em português. Agora eu quero que vocês pensem em inglês, porque isso lá no 6º ano vocês devem ter visto. Quais são os pronomes pessoais em inglês? I, continua, you, he, she, it, we,
you, they. Então, olha aqui na tela, ó. Nós temos aqui I, cadê? He, she. Primeira I, you, he, she, it. Aqui não tem o it, mas nós temos o it, né? He, she, nós temos o we, que também está aqui. O you, né? Que vocês sabem que são duas vezes. Um é você e o outro é vocês. E o they. Então, esses pronomes, dependendo do contexto da frase, como é que a gente vai trabalhar o discurso indireto, eles podem modificar. E também, como disse para vocês, nós temos as expressões de tempo. As expressões de tempo, algumas palavras que indicam tempo também mudam para manter o sentido da frase. Então, nós temos today, tomorrow, yesterday, now, this, next week, last night, that day, the next day, the following day, the day before, then, that, the following week, the previous night and the night before. Olha, eu já vou voltar aqui, porque quando um professor de inglês, eu lembro quando eu estava estudando inglês ali no início, quando eles começavam a dizer assim, meu Deus do céu, tantas palavras, como é que eu faço para decorar? Primeiro, eu não quero que vocês decorem nada. Não é o momento de decorar. Eu só quero que vocês entendam o assunto hoje. Depois, a gente vai utilizando essas mesmas palavras em outros momentos, e aí a gente vai internalizando naturalmente. Então não precisa ficar desesperado só porque eu li várias palavras em inglês e de repente vocês, misericórdia, Senhor, né? Já começa a fazer as orações e não precisam disso. É só entender que existe, o que eu quero dizer, que existe mudança de pronomes e expressões de tempo. É só isso. Eu não quero que você pegue aí e vai tentar decorar, ainda mais agora, numa aula de 40 minutos. Não dá certo. Vamos lá para a tela. Então, nós temos essas mudanças de pronome e expressão de tempo. Além disso, nós temos que prestar atenção nas regras, transformação de tempos verbais. Então, nós temos o presente, o passado e o futuro. Claro que vocês, por estarem já no segundo ano, né, do ensino médio, já devem ter visto esses tempos verbais em inglês, simple present, present simple, o terrível, digamos assim, present perfect, o outro terrível, present perfect. Olha, gente, se o present perfect e present perfect é complexo para o estudante, para os professores de inglês, imagina para o estudante. Mas a gente aprende. Eu aprendi, então vocês serão capazes também. Além disso, nós temos que... e vejam que nós temos aqui nessa primeira coluna, desse lado aqui, nós temos o direct speech. Então, nós temos os tempos verbais que vão trabalhar no discurso direto. Aí, quando a gente vai fazer já o discurso indireto, nós percebemos aqui na tabela que são esses tempos verbais, a forma dos tempos verbais que vai funcionar no discurso indireto. Então, por enquanto, são só informações sobre o assunto. Depois, aí a gente vai fazer o exercício e trazer mais explicações e as coisas vão se esclarecendo. Tá bom? Isso aqui é só explicação gramatical para que a gente possa depois executá-las na prática. Vamos aqui para mais regras. Regras e transformação de tempos verbais. O que é importante agora a gente também prestar atenção? Nem sempre é necessário mudar o tempo verbal. Isso acontece nas questões de verdade universal. Eu até tenho aqui um exemplo que é dizendo assim sobre o sol amanhece, o dia, na verdade, o dia amanhece no leste. Então, isso aqui muda, gente? Não, ele sempre vai acontecer isso. Então, tanto no discurso direto quanto no discurso indireto, não vai mudar. Preste atenção, ó.
sun rise in the east. The sun rises in the east. He said, the sun rises in the east. Ou seja, o que mudou apenas foi a forma que você construiu o seu discurso indireto. Enquanto aqui diz assim, o sol amanhece no leste. Aqui, ele disse que o sol nasce, né? O sol nasce, amanhece no leste. Então, aqui é você falando e aqui é você reportando o que você ouviu. Vamos mais adiante? Podemos ir mais adiante? Podemos, né? Vamos lá. Cadê? Tá funcionando aqui? Tem até uma observação. Outra coisa que a gente vai trabalhar no discurso indireto, modal verbs no report speech. Então vocês também já passaram por essa explicação dos modal verbs, will, would, could, should, might, must, né? Então vocês já devem também ter estudado esse conteúdo. E caso vocês ali, né, e caso vocês tenham ainda alguma dúvida e queiram que a gente volte com esse assunto ou outros assuntos, avisa o professor de vocês aí, né, na escola, e o professor vai entrar em contato conosco, né, vai entrar em contato comigo ou com a professora Patrícia ou com a professora Samara, e a gente retoma qualquer aula, qualquer assunto, né? Acho que a educação é assim, é uma construção. E também a gente não é obrigado a entender tudo de uma vez. A gente tem que ir aos poucos. Como diz um ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Vamos voltar aqui para a tela. Se um verbo modal indica futuro ou possibilidade, como will, can, may, ele costuma mudar. Se o verbo modal já está no passado, como could, should e might, não muda. Se por acaso aí vocês não lembram, né? O could é poderia, should a gente usa para dizer deveria. O might é tipo poder ou permitir, uma possibilidade, né? Então aqui nós temos um exemplo. She said, I will travel. Olha aqui o verbo modal will. Eu vou viajar. Vamos ver como é que fica no speed, reported speed. Olha só como é que fica. Eu pego o will, que é eu vou viajar. She said, I will travel. Já no reported speed, she said, she wouldn't travel. Como é que fica aqui no português? Ela disse que ela viajaria. Então, esse would aqui, transforma esse verbo, aqui é viajar, eu vou viajar. Gente, eu amo viajar. Quem gosta de viajar aí, levanta a mão. She would travel, viajaria. Então, esse verbo aqui, o would, o verbo modal would, transforma o verbo principal no futuro do pretérito. E é isso. Então, vocês aqui, eu quero que vocês prestem atenção, que também para a gente trabalhar, né, nesse assunto, a gente vai precisar também do verbo, do modal verbs. Mais outro exemplo, deixa eu apagar aqui. Então, aqui, continuando, né, nós falamos aqui desse exemplo, né? Agora nós temos outro. Anna said, deixa eu ver aqui, a marca aqui. Anna said, I must go now. A Ana disse, eu devo ir agora. Aí, uma outra pessoa foi falar que a Ana havia dito isso, aí o que ela fez? Ana disse que ela tem que ir agora. Eu tenho que ir, né? Então, Anna said he had to go then. Então, ela disse que tem que ir. Então, ela foi. Olha só. Entenderam? Vamos ver aqui mais um exemplo. Aqui, he said, I can swim. Ele disse, eu
sei nadar, eu consigo nadar, né? Uma outra pessoa foi lá e disse que ouviu isso, vamos por assim dizer, he said he couldn't swim, ou seja, ele disse que ele poderia ou sabia nadar. Então, he said he could swim. Mais adiante, nós temos mais contextos que nos levam para aprender sobre o discurso direto e o discurso indireto. Então, tem como jogar aqui, diretor, para a gente... pronto, já está aqui e eu não vi. Então, nós temos aqui, ó, abaixo, né, nós temos aqui, aqui, ó, abaixo teremos algumas frases completas que mostram a transformação do discurso direto para o discurso indireto. Então, olha aqui, ó, bem aqui. Direct, she said, I will go tomorrow. Então, indireto, she said she wouldn't go the next day. Então, aqui nós temos, ela disse, eu vou amanhã. Aqui outra pessoa disse, ela disse que ela iria no próximo dia, né, no dia seguinte. Aqui, nós estamos estudando inglês, eles disseram. Aqui, eles disseram que eles estavam estudando inglês. Então, they said they were studying English. Mas aqui, mais um exemplo. De forma direta, he said, I'm finished now. De forma indireta, he said he was finished then. Ok? Então, nós temos essas diferenças e mais nesse contexto, nós temos aqui, I, she, will, would, tomorrow e next day. Como a gente falou, aqui... We, they. Nós temos a mudança aqui, ó. Aqui, enquanto temos we, quando foi falar, falou they. Were, aqui a diferença de were, are and were, we and they. I, he, ele disse, eu, né? Porque aqui, ó. He said he was finished and then. Aqui, now, a diferença, cadê? Volta aqui. Now and then. O que são reported verbs? Reported verbs são os verbos que usamos para introduzir o discurso indireto. Eles substituem o simples said e ajudam a mostrar como algo foi dito, com raiva, alegria, ordem, pedido. Então, nós temos aqui alguns. Nós temos o say, tell, ask, advise, suggest, order, warn, promise, agree, refuse and admit. Ou seja, a gente pensa que só existe, a gente acha que só tem o say, né? Quando na verdade a gente pode usar tell, ask, advise, suggestion, admit. Então, na maioria das vezes, nos testes, ou até mesmo quando a gente está falando inglês, a gente utiliza mais o said, né, que é o passado de say, daquele primeiro que está ali na tela. Bom? Então, também nós temos uma questão importante que aqui, alguns verbos exigem. O verbo to be, por exemplo, he promised to, o to mais o verbo. Aqui, he promised to help. Então, ele prometeu ajudar. She told me to sit down. Então, aqui nós temos outro exemplo. Ela me disse para sentar. E outros usam that ou mais a frase. He said that he was tired. Lembrando que esse that aqui, que significa que, nesse contexto, né, ele disse que ele estava cansado, geralmente quando está com um pronome assim, logo em seguida, a gente pode ocultar ele, não precisa usar. Então, ele não é obrigatório. Mas eu preciso dizer para vocês porque, de repente, essa palavra pode estar inserida numa atividade e vocês já saberem o que é.
Também nós temos que falar sobre report, command and request, que são essenciais para as conversas em inglês no dia a dia. Quando falamos sobre um comando, aqui, peraí, só um minutinho, um comando que alguém nos deu ou um pedido que fizeram, nós estamos usando o reporting speed. Exemplo, direct, please close the window. Então alguém fala assim, por favor, fecha a janela. De frase num discurso indireto, fala assim, my friend asked me to close the window. Então meu amigo me pediu para fechar a janela. Então entender a estrutura é a chave. Então nós temos o report, command and request. Observe, nós temos o sujeito aqui, told, ask, e mais me, you, he, her, us, them. E também o to. Então, não podemos esquecer essa estrutura. E no finalzinho aqui, ó, o verbo. Que é aqui, ó. Aqui nós temos, please close the window. My friend asked me to close the window. Aqui nós temos, ó, uns exemplos. Direct, close the door. I report command. He or she told me to close the door. Direct request. Can you pass the salt? Não, aqui, ó, o sal. E aí alguém vai dar um comando indireto. She asked me to pass the salt. Então lembre-se, o tempo verbal não muda no reported speech para comandos e pedidos. Também nós temos que prestar atenção na forma negativa do reporting speech. Na forma negativa, a ideia é a mesma da forma afirmativa, mas temos que considerar um elemento adicional. Nós temos que ver o not. Então, nós temos que colocar o not. I'm not happy. E aí eu vou falar para uma pessoa que um amigo disse isso, ele fala, my friend said that she wasn't. Was it or was not? Eu falei, was it? Porque nós temos essa forma também. Was not or wasn't? My friend said that she was not happy. Então, assim como nas frases afirmativas, na negativa, nós sempre temos que voltar um tempo atrás. Esse processo é chamado de back and shifting. E temos que ajustar os pronomes e os verbos de acordo com o contexto. Então, mais exemplos. I don't like pizza. I don't like pizza. My friend said that he didn't like pizza. Então, meu amigo disse que ele não gostava de pizza. Ok? Aqui nós temos o report questions. Então, como é que eu faço perguntas? Os princípios são os mesmos que usamos nas frases afirmativas, pois temos o relato de uma pergunta que foi feita para transformar uma em yes or no question. E em uma reported question, teremos que acrescentar uma conjunção com a ideia de dúvida. Então, nós temos aqui if and whether. Direct. Are they coming to the party? Reported question. He asked if they were coming to the party. Então, nós temos aqui. Eles estão vindo para a festa? Aqui nós temos. Ele me disse, ele me perguntou se eles virão para a festa. Aqui, resumindo. Yes or no, if or whether. Então, se a gente fala assim, ó, se a gente usa aqui, eles vão vir para a festa? Aqui, se tiver reported question, he asked me se eles virão para a festa. Então, a gente responde sim ou não. Não inverte o verbo. Ajusta o tempo verbal e os pronomes conforme o necessário. Aqui. Se a pergunta já tiver questions words, quais são as question words? What, who, why, when, where, which, whose. Não será preciso usar if and whether, pois já teremos a ideia de dúvida. What time does train leave? Que horas que o trem vai sair? Não, que o trem sai.
Reporting question. She asked what time the train left. Então, ela me perguntou que horas o trem saiu. Where does she live? Where does she live? Reporting question. She asked me where she lived. Então, vocês percebem a diferença. Que aqui, ó, where, quando a gente usa, where does she live? Aqui no report question, he asked me where she lived. Na negative questions, aqui devemos nos atentar em transformar a pergunta em uma frase. Don't you like soda? Você não gosta de refrigerante? Em report questions, my friend asked me if I didn't like soda. Então, meu amigo me perguntou se eu não gostava de soda. Ou de soda, de refrigerante. E é isso. Vamos praticar, gente? Vamos ver se a gente conseguiu realmente entender tudo que a gente explicou aqui. Então, vamos ver se vocês conseguem já responder essas perguntas. Durante uma entrevista, uma cantora disse: I am working on a new album this year. Ao relatar essa frase, essa fala, a jornalista escreveu: She said that she is working on a new album this year. She said that she was working on a new album that year. She said that she worked on a new album this year. Ou letra D, she said that she had worked on a new album that year. Or letra E, she said that she will work in a new album that year. Now I speak. Eu falei em inglês, eu tenho vontade de explicar tudo o que eu fiz agora até nesse tempo em português, tudo em inglês. But I don't know if I can in this moment. But I would like to say everything in English for you. Ok, vamos ver a resposta. Vocês sabem aí? Cadê? Vamos ver. Tcharam, tcharam, tcharam. Letter B. She said that she was working on a new album that year. Let the second question. The second question is, leia a frase abaixo. We can finish the project tomorrow. The student said. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essa frase no reported speech. O que vocês acham? Letra A. The student said that they can finish the project next day. Letra B. The student said that we couldn't finish the project tomorrow. Letra C. The student said that they couldn't finish the project the following day. Letra D. The student said that they couldn't finish the project the following day. Ou letra E. Vou fazer igual a Maísa lá no programa Bom Dia Companhia. The student said that they will be able to finish the project the next day. Tempo na tela. E aí, vocês vão me dizer qual é a letra? Quem marcou letra C é que está correta. Então, the student said that they couldn't finish the project the following day. Vamos para... esse aqui é só um treino. Eu pensei que eu tinha colocado aqui a questão número 3. Mas vocês vão ter mais exercícios para fazer, né? Aqui nós temos as nossas referências, mas eu acredito que vocês já tenham vazamento, né? Eu espero que vocês fiquem tranquilos, porque eu acredito que vocês já têm embasamento para desenvolver algumas outras atividades. Não fiquem preocupados se foi muita informação e também se essas informações foram rápidas. Eu acredito que vocês podem acessar com o tempo esse mesmo conteúdo, esse mesmo vídeo para vocês aprenderam. De repente, a aula é tão dinâmica que acaba a gente não percebendo outros detalhes. Então, essa aula fica aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero dizer agora, no finalzinho dessa aula, algo bastante interessante, porque a gente estuda inglês,
Mas jamais a gente pode esquecer ou deixar de se orgulhar da nossa cultura, do lugar da onde a gente está, do lugar onde a gente vive e do nosso Brasil. Então, sempre tenho em mente que nós estamos aprendendo inglês, uma nova língua, que também possibilita conhecer novas culturas, que também possibilita você a construir novos caminhos, né? E leva vocês a lugares incríveis. E quando eu falo lugares incríveis, pode ser num trabalho maravilhoso, ou conhecer um país, né? Com o inglês, eu acredito que vocês conseguem fazer isso. Mas nunca, jamais esqueçam que vocês são brasileiros e têm que ter orgulho da cultura e do espaço onde vocês vivem, do nosso estado, porque isso jamais ninguém, nenhum idioma que a gente aprende pode ser maior do que a nossa cultura e a nossa vida, tá bom? Fiquem com isso, mas eu vou voltar daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado e a gente vai encerrando a nossa aula por aqui.